Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e hoje nós vamos relembrar um pouquinho sobre potência com expoente fracionário. Tá? Os objetivos da nossa aula. Primeiro, relembrar as propriedades da potência. Segundo, relembrar sobre propriedades da potência com o expoente fracionário. Vamos lá. Ao longo da sua vida acadêmica, com certeza você já se deparou com esse tipo de expressão, não é verdade? Olhem aqui, 0,02 elevado na 1/3, 4 elevado na 0,5 ou 1/2, 27 elevado na 0,333, uma dízima periódica, ou 16 elevado na 1,25. Eu tenho certeza que vocês já viram isso em algum momento e geralmente quando isso aparece a gente pensa, nossa, que dificuldade, como que a gente vai resolver? Mas aprendendo algumas propriedades fica fácil de trabalhar com essas expressões. Como resolver as potências com expoente fracionário? É isso que nós vamos ver. Propriedades da potência, pessoal. Aqui nós temos a base, o A é a nossa base e o N é o nosso expoente. Aqui nós temos que N é o número de fatores, ou seja, ele indica quantas vezes a minha base A vai se repetir, né? N vezes A vezes A vezes A, quantas vezes essa base vai se repetir. Primeira propriedade que nós vamos rever aqui, A elevado na menos N. Quando o expoente está negativo, significa que a gente quer saber qual é o valor contrário, inverso da nossa base A. Por isso, a propriedade é, o A aqui não aparece o denominador 1, mas ele existe, né? A dividido por 1 é A. Então, ele está no denominador, ele passou para o numerador. O meu A estava no numerador, passou para o denominador, né? Então, por isso, apresenta-se dessa forma. Poderia também aparecer 1 sobre A elevado na N, mas como 1 elevado a qualquer potência é sempre 1, essa nomenclatura é a mais correta, né? Outra propriedade bastante importante, A elevado na 0. Todo número elevado na 0 é igual a 1. Então, é algo importante que devemos lembrar. Todo número, não importa qual é a minha base é 2, minha base é 10. 10 elevado na 0, 1. 5 elevado na 0, 1. A elevado na 0, 1. Algumas, vamos relembrar aqui, pessoal. 10 ao quadrado. Quantas vezes está repetindo a minha base 10? 2 vezes. O fator 2, né, ele mostra quantas vezes a minha base precisa se repetir. E 10 ao quadrado é 100. 6 elevado na menos 1. 6. Quem é o inverso de 6? O inverso de 6 é 1 sobre 6. 2 elevado na 0 é 1. Então, pessoal, relembrando essas propriedades, agora fica com vocês aqui um exercício bem simples, só para aplicar essas propriedades que a professora acabou de falar para vocês. Então, aplique as propriedades e simplifique as expressões. Resolvam, façam no caderno bonitinho e já já a gente volta para a correção, beleza?
pessoal, conseguiram resolver? Vamos lá para a correção? Então, aqui, 5 elevado na zero, elevado na menos 27. Nós temos uma potência de potência. Multiplica-se 0 vezes menos 27. Dá quanto? Dá 0. Todo número elevado na zero é quanto? É 1, está ali. Menos 3 elevado na menos 4. Eu quero a operação inversa, o valor inverso da minha base, que é o menos 3. Então, mantém-se a base e vamos fazer o inverso. Sinal de negativo, no momento, permanece. Quem é o inverso de menos 3? É menos 1 sobre 3, elevado na 4. Resolvendo, 1 vezes 1 vezes 1, 4 vezes, dá 1. 3 elevado na 4, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Resolvido. Minha base é 4 sobre 7. O expoente está negativo, então precisamos fazer o inverso. Quem é o inverso de 4 sobre 7? É 7 sobre 4. Ao quadrado. Quando eu fiz a inversão da fração, troca o sinal, né? Estava negativo, ficou positivo. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. E 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Mas o que fazer quando a expressão aparece da forma A elevado na m vezes n? Aqui, pessoal, o nosso expoente é um expoente fracionário. Nós temos uma fração no expoente. Como proceder? Como trabalhar? Simples, aplicando a propriedade. Essa propriedade aqui. A elevado na m sobre n. Expoente é uma fração, vai virar uma raiz. O meu denominador vira o índice dessa raiz, enquanto que o meu numerador vira o expoente. A base continua sendo a mesma, né? Tá? Aqui repetimos o A. Para isso, o A pertence aos reais positivos. Por quê? Porque não existe raiz de número negativo, então o meu A tem que ser positivo. O meu M pertence aos inteiros, pode ser positivo, pode ser negativo. E o meu N pertence ao conjunto dos inteiros, positivo com exceção do zero, né? Então, lembrando disso, pessoal, fica fácil. Vamos ver algumas aplicações aqui? Índice, né? O índice refere-se ao denominador. O expoente, numerador, ok? E a base permaneceu aqui. Sempre isso vai acontecer. A recíproca é verdadeira. Então, se vale para esse, vale aqui também, né? 5 elevado na 3 sobre 2. O denominador vira o índice e o numerador vira o expoente, ok? Então, essa é a propriedade que nós vamos usar bastante agora. Vocês vão aprender a trabalhar com ela e vão ver que a gente resolve muita coisa só usando essa propriedade. Continuando aqui, pessoal. 3 elevado a 1 meio. Índice, 2. Expoente, 1. E a base 3 continua, né? O inverso, agora está vindo o contrário. A gente está aplicando a mesma propriedade, só que inversamente. Aqui eu tinha a potência, aqui eu tenho a raiz, né? E essa raiz vai virar potência. Então, olha só, meu índice é 2, meu expoente, né, é 2. Então, a base é 16, 2 que divide por 2. 2 do numerador, 2 do denominador. 2 por 2 dá 1. 16 elevado na 1 é 16. 10 elevado na menos 2 sobre 9. Mesma situação, vai virar uma raiz. O meu índice permanece sendo o denominador. E a minha potência é o menos 2. O que eu preciso fazer? Preciso, se o meu expoente está negativo, preciso do inverso do 10. Quem é o inverso do 10? 1 sobre 10. 1 sobre 10 ao quadrado. Quando eu fiz a inversão,
some o sinal de negativo e fica positivo. Nosso índice permaneceu o mesmo. E agora é com vocês. Vamos lá fazer um exercício? Tempinho aqui para vocês, só aplicar a propriedade e já já a gente volta. E aí, pessoal, resolveram? Tudo certinho? Vamos acompanhar comigo aqui a correção. Letra A, raiz cúbica de 10 elevado na 4. A base 10 permaneceu, já sei que o meu expoente vira o numerador e o meu índice o denominador. Tem como resolver melhor isso daqui? Não, não tem. Então pronto, está resolvido. Letra B, raiz cúbica de 10 elevado na 12. Então, novamente, pessoal, a minha base permaneceu, o meu expoente virou o numerador
e o meu índice virou o denominador. Aqui dá para melhorar, ó. 12 divide por 3 dá 4. 10 elevado na 4. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. Resolvido. Letra C. Base 2, raiz sexta de 2 elevado na 30. Permaneceu a base. O meu expoente 30 permanece no numerador e o meu índice vai para o denominador. Podemos dividir, professora? Sim, podemos. 30 por 6 é 5. 2 elevado na 5. A minha base 2 está se repetindo 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Fácil, né? Quando a gente conhece as propriedades, fica muito mais fácil. E agora, o último, para vocês não esquecerem mais. E aí, pessoal, conseguiram resolver? Vamos lá? Letra A, pessoal. 7 elevado na 2 sobre 3. A minha base é o 7. Numerador, denominador. Uma fração, né, pessoal? Porque no expoente dessa nossa potência, nós temos um expoente fracionário. Então, aplicando a propriedade, já sei que se apareceu expoente fracionário, vira raiz. A base permaneceu, meu numerador virou o expoente, enquanto que o denominador virou o índice. Vamos arrumar um pouquinho. Permanece o índice 3 e nós fazemos 7 elevado ao quadrado. Quanto que é 7 elevado ao quadrado? É 7 vezes 7, que dá 49. Né? Letra B.
5 elevado na 1 sobre 5. O expoente fracionário, né? Temos uma fração 1 sobre 5. Vai passar raiz. Base permanece a mesma. O meu denominador ficou sendo o índice e o numerador o expoente. Permaneci com o índice, 5 elevado na 1 é 5. Posso resolver melhor? Não, então deixamos dessa maneira mesmo, por hora. Letra C. 8 elevado na 3 sobre 4. Já sei que o 8 é a base, temos um expoente fracionário, vai passar raiz do outro lado. Não posso esquecer. O denominador vira o índice. O numerador vira o expoente. Permaneci com a raiz, com o índice, que é 4, e que operação que a gente fez? A gente trabalhou 8 vezes 8 vezes 8 3 vezes. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. Professora, mas eu não consigo pensar tão rápido assim, né? Quem não consegue pensar tão rápido para descobrir quem seria a nossa base, pode pegar o 512 e decompor. Vamos concluir aqui, ó. Continuando. Como que eu posso reescrever? Agrupando, pessoal, ó, raiz quarta de 512. Vamos reescrever isso daqui. Permaneceu o índice, agrupamento de 4 em 4. Então, uma vez eu agrupei 4 elementos 2. A segunda vez, 2 elevado na 4, 2 elevado na 4. Mesmo índice e mesmo expoente, cortou. Então, ficou 2 vezes 2. Ah, esse não tem o expoente 4, então esse permanece na raiz. 2 vezes 2, 4. Esse que não tinha o mesmo expoente, permaneceu na raiz. O que vimos, pessoal? Então, nós retomamos, né? Falamos sobre as propriedades da potência, focando principalmente quando o nosso expoente é uma fração, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até breve.